Estamos ao vivo. Aleluia. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos ver quem que vai entrar primeiro aqui. Primeira live do ano de 2024. Que surpresa! Para a gente falar sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas têm me pedido para fazer a live. Nai, boa noite, a paz do Senhor Jesus, maravilhosa. Me fala se você tá me ouvindo bem, Nai. Saudade de você. Tô esperando o pessoal ir entrando devagarzinho. Eu fiz uma chamada de última hora sobre a live para estar falando sobre o Espírito Santo, porque o pessoal foi me pedindo, foi falando e foi assim, ó, de supetão. E aí foram muitas pessoas que começaram a falar, então a gente eu resolvi aí, né, fazer. Boa noite, você tá melhor, maravilhosa? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito conosco. Eu tenho um testemunho maravilhoso para contar sobre o Espírito Santo, sobre o que aconteceu aqui na minha casa, que eu tô assim extasiada até agora. É surreal a presença dele quando nós buscamos, né, de fato, quando nós permitimos, né, quando a gente permite, né, o Espírito Santo fazer a obra, quando nós permitimos, abrimos o nosso coração, nós temos a presença real, nós temos experiências reais, né? Como eu já disse em uma ministração minha, num culto profético, nós acessamos dimensões. Quando nós oramos, nós acessamos dimensões, né? E essas dimensões espirituais, né? Nós temos acesso, livre acesso. Né? Então nós podemos ter experiências aí com o Espírito Santo e também com o mal, porque ele está nas regiões celestiais. Boa noite, Tawane, Guilherme, gente, que delícia vocês! A paz, Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Como eu estava falando com a Nay aqui, no primeiro momento, eu estou ainda fazendo aqui uma horinha para o pessoal ir chegando. A Jenny, a Dai vai entrar, o Thiago, o pessoal vai entrar aí devagarzinho. E, e eu tô aqui, né, falando sobre essa live linda aí que o pessoal tá pedindo. Tem muita gente aí que falou: faz uma live, vamos falar sobre o Espírito Santo no Instagram, então bora falar. E aí, toda quinta-feira, vou tentar fazer toda quinta-feira uma live aí para falar sobre o Espírito Santo. Mandem aí algum tema que vocês querem também que seja abordado, né, para falar alguma dúvida, né, pra gente pesquisar, porque falar do Espírito Santo para mim assim é um imenso prazer. E então, vamos orar, já que vocês já entraram aí, vamos orar e o pessoal vai chegando devagarzinho pra gente também não demorar, não ficar uma coisa chata, porque nós precisamos mesmo absorver aqui aquilo que o Senhor, né, que o Espírito Santo quer falar conosco. Amém? Alguém quer orar? Alguém quer entrar comigo aqui na live? Ou não? Não? Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o teu derramar do teu Espírito sobre nós, ó Pai. Senhor, que o Senhor fique à vontade, que o Senhor fale conosco nesta palavra, que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos aprender dia após dia sobre o Teu Espírito. Senhor, no nome de Jesus, guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, do menor ao maior, tudo aquilo que leva o nosso nome, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, que seja um tempo precioso, ainda que curto, mas que seja precioso, ó Pai, para nós, que nós possamos nos encher esta noite. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Se está tudo certo, então pegue a palavra de vocês aí, abra comigo em Joel no capítulo 2. Nós vamos ler um pedacinho aqui de um versículo. Eu estava aqui, né, meditando, pensando em tantas coisas. E este versículo aqui de Joel, eu vou abrir em outras passagens, se vocês quiserem anotar também, tá? Para vocês abrirem depois, vocês podem ficar à vontade. O importante é a gente aprender que na palavra do Senhor se fala sobre o Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. E aqui em Joel, no capítulo 2, eu vou ler e vou falar com vocês o que tem acontecido.
Olha só, Joel capítulo 2, no verso 12 e 13 que eu vou estar lendo, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Olha só essa palavra. Eu li esse primeiro versículo, eu ia ler um outro versículo no primeiro momento, mas essa passagem me lembrou de tudo o que eu tenho vivido para que me trouxesse a experiência com o Espírito Santo de tão palpável que eu tenho vivido. E nós precisamos ter essa busca, nós precisamos buscar o Espírito Santo de fato, nos arrepender. Olha só, agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, né? Rasguem o coração de vocês. Nós precisamos rasgar o nosso coração. Eu tenho já algum tempo, desde o ano passado, o engraçado é que eu já sou convertida há mais de 17 anos, mas desde o ano passado, ao qual eu comecei a ter experiências, vivências com o Espírito Santo, e eu venho sim me rasgando. Eu tenho pedido pouco para o Senhor e tenho me rasgado mais. Tenho falado com o Senhor mais sobre mim, buscado mais essa intimidade. Eu tenho buscado mais arrependimento. Eu tenho chorado, pranteado pelos meus irmãos em Cristo que estão desviados. Eu de fato tenho feito orações dessa forma. E eu tenho falado: Senhor, dobra o meu coração, dobra a minha vida. Eu preciso me dobrar, eu preciso sentir o teu queimar. Porque não faz sentido, igreja, não faz sentido nenhum um cristão não ser fervoroso na oração, na palavra, na busca do Espírito Santo. Isso não faz nenhum sentido. E o Senhor diz aqui em Joel para que a gente se rasgue, a gente se declarar amor por Ele, ainda que o mundo esteja caindo em cima de nós, ainda que haja, né, situações ao qual a gente se encontra, situações difíceis. E o Senhor, Ele quer que nós confiamos nele. Os maiores avivalistas, tanto, né, na palavra, e os avivalistas de hoje e os do passado, eles sofreram muito, mas eles deixaram um legado. Um legado de quê? Um legado da presença do Espírito Santo, um legado de fogo, um legado de amor, de fome e sede pela palavra do Senhor. E eu venho buscando isso. E a atmosfera da minha casa começou a ser completamente tomada. E eu tenho vivido experiências sobrenaturais com o Espírito Santo dentro do meu lar. E eu falo assim: Senhor, eu acho que eu não preciso de pedir nada. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso mesmo da tua presença. Porque pode faltar o alimento, pode faltar o dinheiro, pode faltar o recurso, pode faltar amigos, pode faltar família, mas o que não pode faltar é a presença do Senhor. E quando eu comecei a meditar em tudo, né, que o Senhor tem feito comigo, com as minhas filhas, com a minha casa, eu falei: Senhor, e algumas pessoas têm cobrado isso: Josi, fala sobre o Espírito Santo para nós, traz um pouco. E eu falei assim: ok, e o Senhor tem chamado para isso queima em meu coração. E eu queria ler essa primeira passagem aqui para vocês, porque o que tem acontecido comigo nessa busca desde o ano passado, de junho para cá, é uma busca de fato incessante, uma busca assim. Eu não tenho como tem aquele louvor, né? A Nai vai falar bem aí desse louvor, né? Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E tem tempos que eu acho que eu tô até com crise de ansiedade, mas eu não tenho crise de ansiedade, mas na verdade eu fico ansiando em terminar o meu turno no trabalho para chegar em casa, para estudar a palavra, para ter o meu momento. Eu fico pensando já na madrugada, como que vai ser o meu encontro com ele, qual que vai ser a revelação da madrugada, porque a madrugada ela é reveladora. Nós
podemos orar na parte da manhã, na parte da tarde, na hora do almoço, na hora do banho, na hora do café, na hora do almoço, do jantar. Mas a madrugada, ela é reveladora. O Espírito Santo, ele se revela, igreja, na madrugada. E eu quero contar esse testemunho maravilhoso para vocês aqui. E o que aconteceu na segunda-feira, segunda-feira mas a Vitorinha, né, minha filha de 3 aninhos, nós estávamos lá na sala, e eu estava esperando a minha filha mais velha chegar da aula, que ela chega por volta de umas 11 horas, então eu não durmo até que ela chegue, ela vem de Uber, e aí eu fico ali acordada, né, ainda, só que eu tava muito cansada. Segunda-feira eu tava muito cansada, não tava conseguindo ficar muito acordada. E aí a Vitorinha sempre me pede para colocar uma pregação, que ela já acostumou, ou nós dormimos escutando uma pregação, ou nós dormimos escutando um louvor. E a gente faz uma pequena oração antes e vamos deitar. E na segunda-feira dessa semana, eu já estava bem cansada assim, querendo cochilar, e eu mandei mensagem para minha filha para ela me ligar se ela precisasse falar comigo. Mas eu estava ali na sala com a Vitória e meu celular estava carregando. E eu falei com ela, se você precisar, você me liga. E aí a Vitorinha falou assim, mamãe, coloca Jesus. Jesus é o pastor Hernani Santos. Ela colocou essa identificação nele como Jesus. E aí eu coloquei a pregação, claro que eu obedeci. E aí eu coloquei a pregação e ficamos ali assistindo. E a Keren me ligou, minha filha me ligou e eu atendi, fui, né, pedi o Uber para ela e deitei do outro lado do sofá e despertei mais e ficamos ali. E a Vitória estava sentada, eu meio que cochilei, o olho meio aberto, como diz Paulo, não sei se no corpo ou fora do corpo. E aí, quando eu vi, a Vitória estava com uma das suas mãozinhas levantada, sentada no sofá e adorando, junto com o grupo de louvor que estava tocando ali. Já no final, mas estava mais pro final da mensagem do pastor Hernani, ele ministrando o Espírito Santo ali, fazendo uma oração ali. E eu vi assim, ela adorando, e ela começou a declarar santo, santo, santo. Ela tem 3 aninhos. E eu não estava orando, eu estava deitada, eu estava meio ainda assim que cochilando, depois que eu atendi o telefone da minha filha. E aí, eu ali com ela assistindo aquela pregação, e de repente, eu dei uma cochilada assim, rápida. E quando eu tava tentando abrir os meus olhos, que eu queria assistir a pregação junto com ela, eu vi um anjo. Acredite vocês ou não. Eu vi um anjo derramando, vestido de branco, derramando algo, um cântarozinho, mais ou menos assim, desse tamanho, branco também, derramando um óleo sobre a Vitória. Pensa, eu com o coração de mãe, como que eu fiquei? E aí, naquele momento, eu falei, opa, eu despertei, sentei logo no sofá, mas eu não orei, eu não fiz nada. Eu fiquei quieta, em observação. Eu fiquei só observando ela ali e ela continuou adorando, junto com o pastor Hernani, santo, santo. E eu glorifiquei o Senhor, mas ok, aí minha filha chegou da escola, conversou com ela, brincou com ela ali um pouco, e aí fomos subir, mamãe, vamos subir para dormir? Vamos subir. E ela que sempre também fala, vamos orar, coloca a pregação, coloca aí Jesus. E aí oramos, e na hora que eu coloquei um louvor, e ajoelhei na cama, como sempre a gente faz todos os dias, eu e a Vitória. E na hora que eu tava ali em oração, em lágrimas, sentindo a presença do Espírito Santo no meu quarto, a Vitória também ajoelhada em cima da cama, orando, e ela começou a falar em línguas. Oh, aleluia! A minha filha de 3 anos começou a falar em línguas. Igreja, isso para mim não teve alegria maior. E eu falei assim, Senhor, a minha casa está tomada da tua presença. E é isso que eu anseio, é isso que eu desejo, que as minhas filhas, que a minha família, que a minha casa incendeie da presença do Espírito Santo, que a minha igreja incendeie com a presença do Espírito Santo. Oh, remanai, erecantaralamanai. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos algo vindo da parte do Senhor, quando nós começamos a ansiar pelo avivamento, pela presença do Espírito Santo, por este fogo que a gente tanto canta, deixa queimar, e muitas vezes nós não buscamos o queimar pessoal, no secreto.
Nós precisamos ter essa busca no secreto. Os maiores avivalistas de todos os tempos, todos eles, Charles Finney, John Wesley, todos, eles começaram no secreto. Eles começaram a buscar, ter uma busca particular. E todos eles também tiveram dificuldades, tiveram tempestades ao qual eles passaram, vidas difíceis, mas eles conseguiram alcançar aquilo que o Senhor teve para eles, que foi um ministério lindo de incendiar e de colocar e jogar o avivamento por toda a terra. Tem um testemunho de Charles Finney, que ele foi um avivalista, acho que da época de 80, 1800 e alguma coisa, não vou lembrar. E eu achei sensacional, porque diz que ele estava indo pro metrô, pro trem, indo viajar, e quando ele olhava para as pessoas, ele incendiava no olhar as pessoas com a presença do Espírito Santo. Olha que delícia isso. Você olhar para a pessoa, você chegar perto daquela pessoa e aquela pessoa sentir o fogo consumidor do Senhor. E ele chegava e disse que ele chegou ali na bilheteria ali, já estava dentro do trem, e ali, né, o bilheteiro chegou, pegou ali e olhou e falou assim: então você é Charles Finney? E todo o trem ouviu e falou: oh, Charles Finney, eu quero essa unção, eu quero a presença, nos incendeia, eu quero a presença do Espírito Santo. E todo aquele trem, todo aquele metrô foi tomado com a presença do Espírito Santo. Pense, nós precisamos ansiar constantemente, nós precisamos ter fome disso, de quando a gente abraçar alguém, aquela pessoa vai pular de alegria, aquela pessoa vai ser curada. Quando nós olharmos para ela, tocarmos nela, que seja com louvor, que seja com uma palavra, que seja com um sorriso, mas que aquela pessoa seja avivada. Essa tem sido a minha busca, que o meu ministério tem mudado tanto aí, que hoje eu entendo que o meu ministério, eu vou fazer 42 anos, e descobri que o meu ministério sempre foi o ministério do Espírito. Sempre foi ser como uma amiga sempre brincou, mas sem saber eu sem saber dessa veracidade. Ela sempre me chamou de avivalista, eu não sabia o que era isso. E hoje eu entendo. Olha isso, que tremendo. O Senhor estava me forjando o meu caráter nele, forjando o meu ministério, a minha vida pessoal, né? E foi no meio do fogo, porque os verdadeiros avivalistas, aqueles que avivam os outros, que avivam a igreja, que traz o fogo do Senhor, que traz arrependimento, principalmente porque não há avivamento sem arrependimento, não há presença do Espírito Santo sem arrependimento dos pecados, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há. Quem é que governa a nossa vida? Quem governa a nossa vida quando nós estamos pregando, quando nós estamos louvando, quando nós subimos ou quando nós estamos no meio da rua pregando? Eu quero tanto falar do evangelho, como que eu falo a primeira vez, como que eu quero, como que eu vou chegar? Busque a presença do Espírito Santo no seu secreto, e quando você pisar na rua, eu tenho certeza absoluta que alguém vai ser incendiado. Eu tenho certeza disso. Quantas mensagens eu já recebi nas madrugadas, pessoas falando comigo sobre as mensagens que eu levo, é para glorificar o nome do Senhor. Não é para minha glória, é para a glória de Deus, porque hoje eu entendo que todo o sofrimento que nós passamos, todas as tempestades que eu passei, eu entendo que hoje é para que o nome do Senhor seja glorificado, o Espírito Santo seja devastador na vida das pessoas e dentro da minha casa. Eu tenho vivido isso. E nós costumamos dizer que nós pregamos aquilo que nós vivemos, porque o Senhor fala conosco primeiro. Eu precisei aprender a perdoar quem me feriu. Eu precisei entender quem eu sou. Opa, peraí, os meus pensamentos não estão condizendo com a palavra. Eu precisei ir pro pó. Eu tenho um primo que ele fala: eu levei minha cara no pó. Eu precisei colocar minha cara no pó diante do Senhor e falar: Senhor, eu não presto. Eu não valho nada. Sem o teu Espírito eu não sou ninguém. Pense bem. Um outro testemunho lindo que eu tô lembrando aqui agora, de uma jovem, filha de uma amiga minha, ela já ministrou lá na igreja. E as gêmeas, não sei se vocês que estão aqui vão lembrar, se estavam no dia.
E ela tem 17 anos. E sábado passado eu encontrei com ela lá no meu local de trabalho. Ela foi fazer um evento com a mãe dela e nós nos encontramos lá rapidamente. Quando ela chegou, ela tem 17 anos. Quando ela chegou perto de mim, eu comecei a sentir uma unção daquela menina. E ela tem 17 anos. Eu comecei a arrepiar. E o que eu estava fazendo, eu parei de fazer e comecei a dar atenção para ela. E nós começamos a falar da presença grandiosa do Espírito Santo. Aleluia. Nós começamos, aleluia, a pegar fogo ali. Ela tem 17 anos, eu tenho 41 anos. O que essa menina está vivendo hoje? Olha, com 17 anos ela já vem vivendo desde pequenininha, que a mãe dela me contou, da idade da vitória, o que ela vive hoje, né? O que ela tá vendo hoje eu estou descobrindo agora. Não que antes eu não tivesse uma vida de oração, porque eu sempre tive. Mas este queimar, a revelação de quem de fato o Espírito Santo é, eu comecei a ter ano passado. Pensa! Eu que já estou há anos na caminhada, o meu tempo de caminhada com Jesus, de batismo, é o tempo, a idade dela. Olha, pense bem, olha que coisa preciosa, os jovens precisam ser incendiados. Essa menina vai ser uma bomba na mão do Senhor, é uma bomba no inferno e nós precisamos ser conhecidos no inferno. O inferno precisa saber quem eu e você somos, quem eu e você temos, que é a presença grandiosa, aleluia, e queimadora do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso. Missionária, mas você não sabe como é que tá a minha vida, eu não consigo, eu não tenho ânimo. No nome de Jesus, que esta noite você tenha ânimo, que você tenha coragem, não tenha medo, permita-se a presença do Espírito Santo invadir sua casa, assim como ela tem invadido a minha. Que lance fora todo medo, é precioso. Em hebraico, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, e tem um significado no hebraico, ruach, que significa, eu anotei, eu peguei aqui, que na origem, na sua raiz, significa o espaço atmosférico, presta atenção, entre o céu e a terra. Olha isso que sensacional. O qual pode ser calmo ou agitado, um espaço aberto, como uma pradaria, onde mais facilmente se sente o soprar. Sopra aí, o soprar do vento, por extensão, ruach, é o espaço vital no qual o homem se move e respira, aleluia, ou seja, o Espírito Santo é o nosso fôlego de vida, ele pode se mover, ele pode ser calmo ou pode ser agitado. Por isso que há diversidade de dons. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele age em algumas pessoas com uma calma, ou em outras mais agitadas, assim como eu sei que eu sou muito agitada, mas o fogo que arde em mim, eu quero colocar para fora. Cada um tem o seu dom, cada um vai manifestar a presença do Espírito Santo de uma forma. Não se preocupe se você, mas eu preciso pular, eu preciso gritar, eu preciso ser agitada. Não, você pode ser calma e ser cheio do Espírito Santo, ser cheia da presença e principalmente ter unção. Busque unção, busque a sua coroa, busque a sua unção. Vamos subir no altar, vamos ir para as ruas para propagar o evangelho com unção. Porque não adianta nós termos a teologia, temos aqui a palavra, estudarmos e não ter unção. O avivamento é a teologia pegando fogo. Então que nós possamos ter este conhecimento da palavra com o Espírito Santo e unção. Aleluia! Porque também está na palavra que nós iríamos ser batizados com água e com fogo. Agora, olha comigo aí em Joel, cadê? Deixa eu pegar. Joel capítulo 2, no verso 28, que diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. E nós vemos isso. Nós temos algumas questões
né? Alguns eventos que houve tempos que há tempos que a lua se transforma, a gente chama de lua de sangue, né? E todo aquele, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Olha isso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor comigo? Aleluia. Aleluia, e chegará. E aqui diz, e depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra. E ele fala sobre os jovens, sobre as crianças. E o mais interessante aqui, que ele diz assim, mostrarei maravilhas no céu e na terra. Essas maravilhas é exatamente essas experiências que temos. Nós precisamos ter experiências. Eu ministrei uma vez sobre oração. E teve um culto que eu ainda expliquei um pouco mais profundo. O que nós acessamos quando nós estamos em oração? Olha só como o Espírito Santo é tudo uma coisa ligada na outra. O que nós acessamos? Quando nós estamos... o pastor Hernani fala uma coisa muito legal e eu concordo plenamente. Ser cristão é perigoso. Por quê? E nós, muitas vezes, pegamos muita coragem, né? Porque nós confiamos no Senhor, então a gente é corajoso. E quando nós estamos em oração, nós acessamos, é automático, de repente você não vê, nós não vemos, mas nós sentimos. Tem pessoas que têm a sensibilidade de sentir o Espírito, a presença do Espírito Santo e a presença de espíritos do adversário também, porque na atmosfera nós acessamos a quarta dimensão. Tem um pastor que ele fez um estudo sobre isso, esqueci o nome dele, ele é japonês, chinês, eu acho. E ele fez um estudo sobre a quarta dimensão, que é sensacional. E eu já li, estou lendo, estudando, e é tremendo isso. O que nós acessamos? Quando nós nos ajoelhamos, esse ato de se ajoelhar, de se render, de se humilhar, né, perante o Senhor, ao qual nós já estamos nos rendendo, já começa a se abrir a atmosfera e os portais. Então, quando você está no seu quarto ou no banheiro, aonde quer que você esteja, aquela atmosfera ela vai ser aberta. Ali a gente não está vendo, mas se a gente ficar concentrado, se ficarmos concentrados na oração e no mundo espiritual, nós vamos sentir como se nós não estivéssemos naquele lugar, ok? Então, quando nós acessamos isso, nós temos acesso no mundo espiritual, tanto para ver anjos quanto para ver demônios. Isso é normal, não tem como escolher isso não. Não tem como. Tem muita gente que fala, eu quero ver um anjo. Quem quer ver? Dá um coraçãozinho aí, dá um tchauzinho. Quem quer ver anjo? Só que não tem escolha. Você quer ver o anjo, você vai ver, mas você também vai ver demônios, porque é as regiões celestiais. Não tem como escolher, Senhor, não quero ver. Eu conversei hoje com uma amiga e ela falou, eu já falei com o Senhor, que eu quero ter sensibilidade, não quero ver demônio. Eu falei assim, então, minha querida, repense o que você está pedindo, porque não tem como. Eles estão nas regiões celestiais. E o fato é de que quando nós entramos na presença, no Santo dos Santos, a atmosfera muda. Como diz o louvor da Gabi Sampaio, a atmosfera já mudou. E ela, de fato, muda. Tanto que quando nós andamos muito no espiritual, e nós devemos ser espirituais, e ter também o emocional equilibrado, ok? É necessário. Quando nós andamos muito no espiritual, nós começamos a ver, a ouvir, nós somos mais sensíveis. Então, por isso que aconteceu isso com a minha filhinha, e eu vi o anjo. E eu confesso para vocês que eu acho que foi a primeira vez que eu vi um anjo assim, de fato, porque eu já tive experiências mais demoníacas do que angelicais. E porque é um ministério de batalha espiritual. Então é normal, não quer dizer que é pecado, que eu estava em pecado, nada disso. É porque é o meu ministério. Eu já senti a presença dos anjos fortemente comigo, porque é uma presença diferente, é um arrepio diferente. Nós precisamos saber identificar o arrepio de cima para baixo, de baixo para cima. Mas eu via mais anjos
do diabo, eu tinha mais essas experiências, mas eu sabia que os anjos do Senhor estavam ali, mas eu tinha mais essa visão para isso, porque é o meu ministério. Ok? Mas na segunda-feira, como eu tenho buscado muito a presença do Espírito Santo, eu tenho buscado mais esse fogo, a intimidade, ouvir e entender mais a palavra, então eu vi esse anjo derramando esse óleo sobre a Vitória. E isso para mim foi algo sensacional. E eu chorei depois que eu caí, né? Eu caí, a palavra de Deus cai em si, que eu caí em mim, assim. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E a Vitória começou a falar em línguas na hora que nós fomos orar. E ela que muitas vezes me chama, porque eu tenho meu horário de orar, então quando eu vou deitar para dormir com ela, a gente faz uma oração rápida ali, porque ela é criança, né? Mas ela ama. E em alguns casos na madrugada, ela nunca acordou. Vitória nunca foi de chorar de madrugada, de acordar, nunca foi. Ela sempre foi igual eu, ama dormir. Só que eu notei que em algumas madrugadas ela acorda chorando. E aí teve uma madrugada passada, semana passada, que o Espírito Santo falou comigo. Foi eu que acordei ela, pode ir lá e pegá-la. E foi aonde que eu falei, a mamãe tá orando, e ela quis orar. De fato, a Vitória já tem um chamado. Isso aí é fato, é notório, né, na vida dela, eu já entendi isso. Então, meu papel, aí, olha a responsabilidade. Eu nunca posso pensar assim, Senhor, tá difícil, eu não vou aguentar, vou sair da tua presença, vou abandonar tudo, porque envolve toda uma família, envolve pessoas. É claro que eu estou enraizada, mas a palavra de Jesus, na palavra do Senhor diz, né, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso que eu caio para eu não me afundar. Eu caio na presença do rei para eu não me afundar. Por isso que eu vou para o secreto, eu me humilho, eu me achego ao Senhor na presença do Espírito Santo e falo, Espírito Santo, o que eu fiz que não tá legal? O que eu tô falando que não tá bom? Tem horas que eu falo com o Senhor, Senhor, é se achegar ao Senhor antes do pecado chegar ao nosso coração. Não é pecado moral somente, é o pecado, aquele pecado escondido, não visto, que é o pecado da ira, da raiva, da falta de perdão, da mágoa, sabe, da inveja, dos ciúmes. Falar, Senhor, eu fiquei com ciúmes de fulano, eu fiquei com inveja da minha amiga porque ela viajou e eu não fui ainda. É falar, Senhor, e a minha vez? É colocar diante do Senhor, porque quando nós colocamos, igreja, isso não é pecado. Pecado é a gente continuar fazendo, é continuar tendo os mesmos sentimentos que não provém de Deus. Isso é pecado. O Senhor ama quando nós nos derramamos, nos declaramos ali nos pés dele, falamos, Senhor, eu senti ciúmes, eu fiquei brava com meu irmão, com meu marido, que seja com quem for, com a igreja, com o pastor, seja lá quem for, se derrame, Senhor, eu tô vendo que tá errado e eu tô com raiva. E o Espírito Santo vem e ele fala o que você deve fazer. E sabe o que é mais legal? É que o Senhor continua nos amando. Ele derrama o bálsamo dele sobre nós. E no dia seguinte, nosso coração está limpo, estamos em paz. E eu vou falar com vocês uma coisa. A crise de ansiedade vai embora. Preocupação vai embora. Dor de cabeça vai embora. Enxaqueca vai embora. Tudo some quando nós temos uma vida de oração na madrugada. Madrugada é lugar de revelação, é lugar de cura. O secreto na madrugada, eu tô falando porque eu vivo isso. Eu posso falar com propriedade o que eu tenho vivido nesses últimos tempos. E por isso que eu quis trazer essa palavra. Muitas pessoas estavam me cobrando, eu falei, opa, então bora, vamos fazer, porque é necessário dar o testemunho e o nome do Senhor ser glorificado. E falar do Espírito Santo para mim é uma alegria, é ter fome, sede de justiça, da palavra. E deixa eu ver aqui o que eu anotei mais. Mas é isso, o evento do Pentecostes lá em Atos, não sei se você está com a sua Bíblia, abre aí pra gente finalizar. E eu quero orar. Em Atos, no capítulo 2, isso não é coincidência. O Senhor trabalha muito com números, com tempo, né? E tem significados, a gente depois pode estudar sobre isso também, porque eu acho muito interessante. Em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1, acompanhe aí comigo se você está com a Bíblia aberta, ou anota e leia depois. Olha o que diz. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio
veio do céu um som como de vento muito forte e encheu toda a casa, no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. É o que nós lemos lá atrás. Então, no significado de ruach, que é o quê? Tem um movimento mais leve, algumas pessoas têm ali são mais leves e outras mais agitadas. Então, cada um aqui com o dom que o Espírito os capacitou. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam, né? E diziam: eles beberam vinho. Olha isso, eles beberam vinho, né? Demais. E o que acontece? Olha isso. Este evento do Pentecostes aconteceu, que foi um marco da igreja daquele tempo, o marco da igreja primitiva. E eles se ajuntavam. Então, quando o Senhor lá em Joel falou que ia chegar um tempo que ele derramaria o Espírito dele sobre todo, tanto que aqui, se você continuar a ler, ele fala sobre esse tempo de Joel, repete a mesma passagem que nós lemos lá em Joel 2. Quando ele derramou, ele declarou: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo o povo, e jovens e velhos, todo ancião, adolescente, aleluia. Os nossos adolescentes, a nossa família, os nossos filhos, nossos sobrinhos e netos, eles não nasceram para propagar mentiras, para viver de vício, de drogas, de prostituições, embaladas. O Senhor os constituiu para serem cheios do Espírito e profetizar, para terem sonhos e visões. Os nossos filhos, a nossa família será a bênção nas mãos do Senhor através do Espírito Santo, e que no nome de Jesus, que esta noite nós possamos nos entrar de fato nesta presença tão grandiosa e gloriosa e derramar. Eu e vocês, nós somos atalaias, somos incendiários, nós viemos para colocar fogo e incendiar, aleluia, oremanás. Nós viemos para incendiar toda a nação, todos os povos, todos. Eles precisam, a igreja, as pessoas precisam ver Jesus, precisam ver algo diferente em mim e em você. E é o Espírito Santo, é Ele que faz a diferença. Não diminuímos o Senhor, não diminuímos Jesus e muito menos o Espírito Santo, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um conjunto. Pensa se nós buscarmos ao Senhor, clamando e declarando o nome de Jesus através do Espírito Santo. Porque o nome de Jesus que há poder, e quem opera milagres é o Senhor, mas quem age através de nós é o Espírito Santo. Tem esse livro aqui que eu já falei uma vez, Precioso Espírito Santo, do pastor Hernani Santos, e tem um negócio legal aqui, que fala assim que no Velho Testamento, que foi a era do Pai, né? Onde Deus se revelava. E tanto que a gente via que a sarça pegava fogo, ele se revelava através de vento, ele falava, né? Ele se revelou como Jeová. E nos evangelhos
foi a era do Filho, foi a era de Jesus, quando Jesus veio. Olha que legal isso. Portanto, nós estamos vivendo hoje a era do Espírito Santo. E quem que vai lançar o Espírito Santo? Quem que vai lançar esse fogo? Eu e você. Queridos, vem comigo. Pega fogo comigo. Vão incendiar a nação, vão incendiar os bairros, vamos incendiar as igrejas. Vamos parar de mimimi, de reclamar. Eu não concordei com a postura de fulano. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Vamos embora incendiar, vamos nos encher do Espírito Santo e sermos curados e perdoar e pedir perdão. Sabe? Nós não estamos no tempo de ficar brincando, de sermos cristãos, não. E é tão gostoso essa presença. Eu falei com uma amiga minha que ela falou assim, olha, eu preciso resolver uma coisa e eu gostaria que você estivesse presente, eu gostaria que você desse seu conselho, sua opinião. Eu falei com ela assim, então, amiga, me deixa aqui onde que eu tô, porque essa presença do Espírito Santo tá tão gostosa, eu quero sair dessa presença, eu não quero sair deste lugar. Me deixa aqui, porque a minha carnalidade ia gritar. Porque eu sabia que a outra pessoa estava errada. E eu ia me encher de justiça própria. Ia querer falar ali do meu jeito. E eu falei com ela, deixa eu quietinha. Deixa eu ficar aqui com o Espírito Santo. Eu não quero sair aqui dessa unção, desse derretimento. Tá tão gostoso. E ela falou, você tá certa. Você tá certa. É claro que em momentos a gente precisa mesmo de aconselhar, de puxar a rédea do irmão, de dar uns tapinha, porque o Senhor ama aquele que corrige. Mas a presença do Espírito Santo, ela é doce. Ela é preciosa. E é somente com essa presença. Ele é o nosso combustível. Não tem como caminharmos sem ele. Se a gente não tiver essa busca, antigamente, na minha época eu via muito isso. Quando tinha batismo nas águas, as pessoas, eu sou dessa época que as pessoas saíam das águas se batizar, já batizadas no Espírito Santo, eles saíam pulando, falando em línguas, isso era maravilhoso. Hoje em dia a gente não vê isso mais. E essas pessoas dessa época lá de trás são pessoas que ainda permanecem enraizadas ou já foram para o Senhor. Dificilmente nós veremos pessoas que estão enraizadas e têm a busca do Espírito Santo, que busca de fato o arrependimento, dificilmente vamos vê-las desviadas ou vamos vê-las fora indo embora da igreja, falando que não gostou da postura de um, do outro, não vou cantar com um, não vou pregar aqui, o pastor não foi legal. Dificilmente. As pessoas, o Espírito Santo, ele tem um poder de nos dar maturidade. Porque muitas vezes somos imaturos na fé, não sabemos lidar com situações. A igreja é cheia de pessoas, estou falando para a igreja mesmo. A igreja é cheia de pessoas, é constituída de pessoas. A parede é um templo só, onde é um lugar onde nós identificamos que é para a gente se encontrar. Mas a igreja é feita, é constituída de pessoas. E vamos ter sim conflitos um com o outro. Mas se a gente tem a presença do Espírito Santo, nós vamos conviver bem, nós vamos suportar, porque a palavra do Senhor nos diz, suportar uns aos outros. Amém? Que nesta noite nós possamos ser cheios da presença, cheios de unção, cheios da busca do Espírito Santo. Porque ele não faz parte da Trindade, ele é o próprio Deus. Não existe esse termo Trindade na palavra. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. E a comunhão vem dele. Aleluia. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer e te engrandecer pela tua presença. Senhor, obrigada por esta live, ó Pai, com os meus irmãos, a primeira de muitas. Senhor, é só um pouquinho para que a gente possa passar, estudar junto e passar aquilo que a gente tem vivido. Senhor, muito obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, e que nós possamos incendiar, que nós possamos ser uma igreja avivada, que nós possamos ser, sim, ó Pai, avivalistas desta geração, e que no nome de Jesus essa intimidade, ó Pai, tão gostosa e palpável, que dá para sentir, meu Pai, o toque, o cheiro do teu Espírito Santo, e saber até a hora que ele vem, ó Pai, que toda a igreja possa receber, porque está acessível para todos nós, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço.
Em nome de Jesus, que todos possam ser fortalecidos pela tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Um beijo, muito obrigada. Quinta-feira que vem teremos mais uma palavra sobre o Espírito Santo, sobre o óleo, sobre o queimar, sobre o avivamento, que é o que eu amo falar, eu amo viver. E contem comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, contem comigo. Eu tô aqui querendo orar, tô aqui também. Orar na madrugada, bora. Partiu sem cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua noite. E vamos ter experiências com o Espírito Santo, que eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ficar assim, ó, 1000 vezes melhor e mais leve. Amém? Um beijo, ó.